Pessoal, então esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu vou falar de um assunto bem interessante aí, acredito que para muitos, que é sobre o teste de AutoCAD, né? Caso você vá realizar alguma seleção, alguma entrevista, você vai fazer um teste de AutoCAD. Geralmente a gente tem esses testes aí que são atribuídos, né, na hora que você tem que participar, né, de alguma seleção. Então eu vou dar somente algumas dicas, né? Provavelmente você já conhece AutoCAD, você já trabalha com AutoCAD e aí fica aqui as dicas para você ter um aproveitamento melhor aí na hora dessa seleção, né? Inicialmente, né? Eu vou mostrar aqui a tela inicial, que aí é a nossa primeira dica, né? O AutoCAD, no caso eu estou usando o AutoCAD na versão 2010. Provavelmente você deve utilizar uma versão 2010 ou uma versão superior, tá? Evite utilizar versões antigas, né? Então, na hora que você estiver realizando o teste, se tiver uma versão mais recente, uma versão 2010, 2011, até a 2014 mesmo, você tem que estar preparado para essas versões. Então, essa é a primeira dica, estar sempre preparado para as mais variadas versões aí do AutoCAD, tá? Então, o ambiente gráfico é muito importante. Já vem a segunda dica, né? Trabalhe com um ambiente gráfico 2D ou 3D, né? Olhando aqui no canto inferior direito, quando eu clico aqui na opção do Drafting 2D, ele pode estar marcado como AutoCAD clássico, como 3D Modeling, tá? Então evite utilizar essa versão AutoCAD clássico, por quê? Porque já é antigo, essa versão já é antiga, tá? Quando você não utiliza, por exemplo, as ribbons, né, que são os ícones do 2D Drafting, você utiliza os ícones antigos, provavelmente, né, alguém pode observar, alguém pode olhar você fazer o teste e perceber que você não está preparado para as versões atuais do AutoCAD, tá? Então isso é muito importante você perceber aí. Então esses ícones da lateral aqui não se usa tanto, tá? Você tem que estar preparado para utilizar principalmente o 2D Drafting, que são os ribbons aqui, né? As opções do Workspace, que são as opções atuais, né? E o AutoCAD, ele sempre está evoluindo, sempre está aparecendo coisa nova, né? Então se você já tiver com essa mentalidade, tá? Provavelmente a pessoa vai perceber que você está se atualizando ao trabalhar com AutoCAD, tá? Aqui é muito simples, os ícones, né? Você encostar o mouse no ícone, ele vai aparecer o nome, né? Do comando, tá? Se você não decorar pelo desenho, né? Você pode olhar pelo nome. Se não souber inglês também, você sabe que o desenho tem um significado, tá? Então o ícone ele é muito importante por causa disso, tá? Você não precisa necessariamente saber ler o inglês, mas você olhando o desenho, você já reconhece. Então isso facilita tremendamente, tá? Às vezes você esqueceu o nome do comando, né, draw, né? Mas você sabe que o desenho que você quer chegar é esse desenho do quadrado aqui, né? Meio cortadinho com as achurinhas em volta. Então você identificou o comando pelo desenho. Então é importantíssimo aí você trabalhar com esse comando. Então ele tem aqui ó, o Modify, né, o Draw, o Modify, o Layers, o Annotation, que seria o Dimension, né, para você colocar as cotas, tá? Tudo que você utiliza nas outras versões, no outro ambiente, você vai utilizar nesse ambiente também. Então já foram duas dicas, né? Sempre trabalhar com versões AutoCAD mais recentes, tá habituado com a versão 2010, 2011, 2012 e trabalhar com o ambiente gráfico atual, né? O ambiente gráfico 2D, o 3D, esquecer o ambiente gráfico clássico, tá? Que mostra que você já tá um pouco ultrapassado, né, nessas questões, tá? Então a dica número 3, né? Então trabalhar com
os layers, trabalhar sempre com layers, tá, pessoal? Então não esqueçam de trabalhar com as layers. Mesmo que for fazer um desenho simples, né, um arquitetônico, qualquer tipo de desenho, não esqueçam de criar uma layer simples. Então tem que saber criar layer, tá? Então aqui eu não vou ensinar como criar a layer, né? Então os próximos vídeos aí, vocês podem estar solicitando aí pelos comentários ideias aí de novos vídeos, caso vocês precisem de auxílio também. Então aqui você vai criar as layers, tá? Pelo comando de layer. Por exemplo, você vai fazer um desenho de um perfil metálico, né? Então, é importante você criar uma layer, né? Por perfil, para o desenho perfil, tá? Para a Ashura, a layer até da nossa cota, tá? Importante você ter isso em mente, sempre tá detalhando com as layers, tá? Por quê? Porque isso mostra que você sabe trabalhar com a layer e também porque a layer ela é essencial para o desenho. Um desenho sem layer, sem as camadas, ele é muito difícil de ser gerenciado. Ele vira um bloco ali que a pessoa não consegue gerenciar, tá? Desligar as layers, ligar as layers, tá? Utilizar esses comandos aqui, tá? Então ele é muito difícil de ser gerenciado, um desenho sem layer. Então se você mostrar que você sabe usar as layers, já é um ponto positivo, tá? E a outra dica aí, número 4, né? Você vai sempre trabalhar com as achuras, né? Então, onde tiver pedindo achura, você vai colocar as achuras também, tá? No desenho. Então, tem que saber trabalhar com achura, tá? Isso daí é básico também, porque ela vai estar identificando materiais, ela vai estar identificando uma série de atributos, né? No nosso desenho. Dentro dessa dica da Ashura, a nossa quarta dica da Ashura, tem uma outra dica já inserida nessa dica da Ashura. Não explodir as Ashuras. Jamais explodir as Ashuras. Aqui a Ashura ela não está explodida no caso, né? Ela é um elemento de Ashura mesmo, completo, tá? Então você vai clicar duas vezes, vai abrir o editor de Ashura, tá? Quando você der um clique duplo, e você vai poder editar essa Ashura, né? Obviamente você não vai perder esse trabalho. Aqui, por exemplo, ela explodiu. A Ashura está explodida. Então ele cria várias linhas, ou até pior ainda, né? No caso, ele cria vários pontos ali, poluindo o desenho, fazendo o desenho às vezes o arquivo ficar maior do que devia, tá? E também gera uma dúvida, tá? A pessoa que está avaliando o teste lá, ela vai falar, será que ele usou a Ashura ou será que ele fez linha por linha? Então ela vai gerar essa dúvida, que aí vai acabar te desqualificando por conta dessa dúvida. Ela não vai olhar na linha de comando todos os comandos que você deu para ver se você usou ou não a Ashura, se você explodiu ou não a Ashura. Ela vai simplesmente, né, ficar com essa dúvida. Será que ele não soube usar a Ashura e acabou fazendo linha por linha? Ou acabou fazendo ponto por ponto para poder imitar a Ashura que o desenho está pedindo, tá? Então, não use o comando explodir na Ashura. Deixe a Ashura sempre, né? Às vezes, por um engano, você pode explodir, tá? Então, sempre dê uma verificada se você deixou a Ashura da forma que ela tem que ser utilizada, tá? Vamos para a quinta dica, né? Que é o caso das cotas, né? Você vai sempre trabalhar, também tem que saber cotar o desenho. Então aqui eu estou no annotation, no caso seria o dimension, né? E você vai estar dimensionando o desenho, criando as cotas também, tá? Para o seu desenho. Então isso a gente pode explicar num outro vídeo também, mas é essencial que você saiba cotar os desenhos, tá?
Outra dica também, dentro da própria dica número 5, que é a dica de cotas, né? É, é essa identificação aqui, por exemplo, nesse desenho aqui do perfil metálico, você tem umas setas, né? Com a identificação das dimensões do perfil, tá? Esse comando, ele é um comando simples e básico que você tem que saber. Geralmente desenho de civil tem bastante disso, tá? Ó, essas orientações aqui, indicações, né? A gente chama isso daí de uma orientação, né, do desenho, indicação. Por isso que ele chama aqui em cima no menu de cotas, você tem, ele tá escrito multi-líder, tá? Que ele chama de líder, que, né, que é o indicador, ele vai orientar, ele é o líder, né? Então, por isso que a gente tem esse comando com com esse nome, né? Então é muito fácil usar isso daqui, não deixe de usar esse comando, né? Então você clica no ponto, né? Vou mostrar rapidamente aqui. E aí ele faz a seta e você pode orientar a seta da forma que você quer, né, na posição que você quer. E ele já puxa o texto, então você não precisa criar o texto individual, tá? Já puxa o texto, escreveu o que tem que escrever, clicou, ele já fez tudo, tá? Então não percam tempo colocando texto separado da seta, desenhando seta, tá? Essa é a dica aí da... Isso está dentro de cotas, tá? Multilíder, ele faz parte do menu de cotas, de indicação. A cota é uma indicação da dimensão ali do desenho. O multilíder é uma indicação técnica ali que você vai estar realizando, tá? Então está no mesmo menu também e é essencial você utilizar esse comando também. Então, a dica 6, né? A dica 6 ela é uma dica muito importante e muito básica, né? Não escale o desenho, não coloque escala no desenho, tá? A pessoa provavelmente ela vai te passar um desenho, né? O desenho vai vir com todas as indicações, por exemplo, a escala, né? Ele vai vir com esses textos, o desenho vai vir com os textos, mas isso é um texto que você vai pegar e vai escrever. Com o comando de texto, você vai pegar e escrever esse texto. Não quer dizer que você vá colocar a escala 1 para 20. Você só vai escalar o desenho se for orientado a escalar o desenho, tá? Eu quero que você escale o desenho, coloque ele não para 20, mas dificilmente vão te solicitar isso, tá? Dificilmente vão solicitar para você escalar o desenho. Provavelmente vão pedir para desenhar na medida real mesmo, tá? Então, no caso aqui, esse desenho aqui, ele foi escalado, ele já está escalado, tá? Quando a pessoa for medir o desenho, tá? Ele não vai bater aqui com a cota que tá indicando. Então, vou usar o comando dist, né? De digitar na linha de comando aqui embaixo DI, apertar o Enter, e aí eu vou medir esse comprimento aqui, né? De um ponto, desse primeiro ponto aqui, tá? Clicar nesse ponto e até esse ponto aqui. Ele tá me dando ali uma distância de 1,62, tá? 1,62. E a cota está me indicando 325. Ou seja, alguém escalou o desenho está escalado, tá? Utilizaram o comando de escala para escalar o desenho. Então, se você escalar o desenho, vai ficar muito difícil para a pessoa que está avaliando identificar se você colocou na escala certa ou não, se você como que você chegou nessa escala aqui, tá? Então não vai ficar fazendo conta. Por isso, provavelmente, que a pessoa não pede para você escalar o desenho, tá? Porque depois ela vai ter que verificar para ver se você escalou direitinho e tal. Então, a noção que você tem de escala ali, às vezes não vai bater. E aí vai acabar dando mais problema e etc, né? Então não é essa a intenção, tá? A intenção é que você faça o desenho na medida real,
Que aí já vai para a sétima e última dica, que é sempre trabalhar com a unidade real, a medida real, tá? Então, se no desenho está escrito ali que o perfil tem uma dimensão de 325, quando você for desenhar, na folha lá está 325. O desenho que te deram para você fazer no AutoCAD está 325, a cota. Então, na hora que você for desenhar, você vai fazer uma linha e aí você vai digitar 325, tá? Esse é o tamanho, essa é a medida que você vai desenhar. 325 unidades. Não interessa se está em centímetros, em milímetros ou em metros. Tá? Você vai desenhar 325, tá? Quando você cotar esse 325, você vir aqui na cota básica aqui e cotar esse 325, a cota, tem que editar a cota, obviamente, ela vai te trazer 325, tá? Então não façam que você pode estar retirando a quantidade de casas, né? Na edição também, mas a gente sabe que tem 325. Se é milímetros, obviamente que a gente está vendo que é o perfil metálico, né? São 325 milímetros. Aqui nesse outro desenho também, ó, ele está marcando a unidade em milímetros, né? As dimensões que ele vai marcar aqui, ó, 3.700. Então, a gente vai estar marcando em milímetros. Mas pode ser metros, né? Mas você vai falar, pô, 325 metros o perfil? Não, impossível. Então, no caso, 325 milímetros é o que está sendo solicitado. Aí você tem uma parede lá, por exemplo, vai fazer um desenho, um projeto de arquitetura, né? Tem uma parede que tem 2 metros. Então, quando você for desenhar, você vai colocar simplesmente 2, tá? Você está desenhando em metros, então você vai colocar 2. Se você estiver desenhando em centímetros, por exemplo, aí você vai colocar, tem 200 centímetros, né? Então a diferença no desenho vai ser grande, tá? Mas é a unidade que você está desenhando, tá? Então, se você quiser desenhar em metros e depois escalar para centímetros, tudo bem. Você está escalando, trocando a unidade. Você não está escalando, trocando a escala em si. Um para 20, um para 10, um para 75. Você está escalando, trocando a unidade. Esse tipo de escala é aconselhável fazer, porque você pode desenhar em metros e escalar para centímetros. Ou você pode desenhar em metros e escalar para milímetros. Essa escala é tranquila, tá? Agora, se você for fazer esse tipo de escala aqui, não faça esse tipo de escala no desenho, tá? Esse tipo de escala aqui a gente faz somente quando for plotar o desenho. A gente vai definir se é a escala 1 para 25, 75, para 50, tá? Esse tipo de escala é na hora que você for plotar. Na hora que você estiver desenhando, então desenhe na medida ali que a pessoa está solicitando na cota do projeto, que o projeto vai vir cotado, né? Vai te dar o projeto, as paredes ou o que for que tiver que desenhar, ele vai estar cotado. Então você vai desenhar seguindo simplesmente as cotas que estão aqui. Eu poderia colocar aqui, tem 3,25, né? Eu poderia mudar essa cota aqui, ou tem 32 centímetros, 32,5 centímetros, tá? Eu poderia ficar inventando, não fique inventando, só digite 325, 325, né? 325, e faça o desenho todo na unidade que está aqui, né? Então essa é a orientação aí, a dica 6, né? Para você trabalhar sempre não escalar o desenho, né? E trabalhar a dica 7, você sempre trabalhar na unidade real, né? Na unidade 1 para 1, na unidade que o desenho está pedindo mesmo, e não alterar a escala do desenho, tá? Então essas duas últimas dicas aí, vou colocar nos comentários informações aí, contatos, e também outras informações do vídeo, tá? Se vocês precisarem. E
Obviamente, deixem aí nos comentários dicas, sugestões, né? Que vocês já tenham visto aí. O pessoal vai poder também compartilhar essas informações e dicas também para os próximos vídeos pra, de orientações aí para projetos e utilizando AutoCAD, né? Então agradecendo aí a todos e até o próximo vídeo.